Ao longo da última semana, muitos analistas usaram a expressão tiro no pé para definir o que estavam fazendo Lindbergh Farias, que pediu investigação contra Eduardo Bolsonaro por suposto atentado contra a soberania nacional em função das movimentações dele nos Estados Unidos, Paulo Gonet, o procurador-geral da República, indicado por Lula, que prontamente aceitou o pedido do deputado petista e saiu correndo para denunciar Eduardo Bolsonaro para o STF, e sempre ele, o ministro Alexandre de Moraes, comandante da tirania da toga brasileira. Pois foi um tiro no pé coletivo. De uma só tacada, PT, PGR e STF deixaram claro para quem eventualmente ainda tivesse dúvidas lá nos Estados Unidos de que o Brasil está sim sob ditadura do judiciário, em conluio com o petismo e vem perseguindo opositores ao regime lulista. Coincidência ou não, veio resposta rápida dos Estados Unidos e esse é o tema da coluna de hoje. Antes, preciso contar uma novidade e fazer aquele convite de sempre para quem ainda não é assinante da Gazeta do Povo, porque amanhã teremos estreia no programa Café com a Gazeta, do qual eu também participo, de um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, o nosso querido Alexandre Garcia, que já era colunista da Gazeta. Agora ele vai estar diariamente conosco no programa Café com a Gazeta, que começa às 7 da manhã, trazendo seus comentários precisos sobre os assuntos mais relevantes da política em Brasília. Esse é um investimento importante da Gazeta do Povo para fortalecer ainda mais a programação no YouTube e levar mais qualidade ao debate público. Um nome de peso que chega para somar ao jornalismo que investiga, confronta e mostra a verdade aos brasileiros. Mas para o jornal continuar trazendo vozes relevantes, precisa do apoio de vocês, de novos assinantes. Afinal, são os assinantes que viabilizam esse trabalho. Então fica aqui o convite para você aproveitar a mega promoção e tornar-se assinante com 1 ano de acesso e 70% de desconto. Pagando R$ 8,25 por mês, você acompanha reportagens, análises, colunas exclusivas e a opinião dos principais nomes que lutam pela liberdade do povo brasileiro. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição do vídeo. A Gazeta está perto de alcançar a meta de 500 novas assinaturas, o que é fundamental para manter e ampliar esse investimento em nomes fortes que elevam o nível da cobertura jornalística. Fogo. O mundo tá pegando fogo. Agora olha essa notícia da Inglaterra. Atenção, você que tá morando na Inglaterra. Preste atenção, você que tá morando na Inglaterra, irmão. Os guri, né? Dia dos namorados, as gurias estão falando aí, ó. As gurias estão falando aí pra você, né? Aí, ó, um kit pro... Ô, Naira Muniz, já tá lindona, mas nada é tão bom que não possa melhorar, né? Concorda comigo? Nada é tão bom que não possa melhorar. Presta atenção nessa notícia. Starmer é o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele veio hoje, essa notícia de hoje, e disse que a Inglaterra está preparada para a guerra. Escute esse aqui. Escute esse aqui. Irmão. É muito importante, atenção, você que mora fora, você que mora na Inglaterra, Portugal, Espanha, França. Eu já disse para vocês, vou dizer de novo, a Europa está na boca de uma guerra com a Rússia. Eles estão mandando avisos para todo mundo, mandando você ter kit de sobrevivência, né? Só não viu quem ainda não quis, né? Só não viu ainda quem ainda não quis. Então, eu fosse vocês, colocava as barbas de molho. Prestem atenção, ontem a Ucrânia fez um ataque muito bem sucedido à Rússia. Muito bem sucedido, um ataque de inteligência, destruiu mais de 40 aeronaves, bombardeiras, né? Enorme, deu um prejuízo à Rússia de mais de 7 bilhões. E ontem mesmo à noite houve uma reunião executiva entre o presidente da Rússia com todos os seus ministros e eles decidiram retalhar os países que forneceram os equipamentos para aquele ataque, dentre eles a Inglaterra. Ok? Então tome muito cuidado, você que está aí, você que está na Inglaterra, você que está na Europa. Olhe, preste atenção, fique atento às notícias, né? De repente você não acredita, não bota fé, pode não dar tempo de você sair. Pode não dar tempo de você sair. Deus queira que não aconteça nada, né? Deus queira que não aconteça nada, mas não é o que as informações dizem, tá? Olha as informações mundiais e militares. Eu estou trazendo para você informações de várias páginas. Os Estados Unidos emitiram um alerta aos países europeus de que a Rússia está preparando uma resposta totalmente desproporcional ao ataque de hoje às suas bases aéreas. Entendeu? É isso aí, irmão. Então eu estou te dando várias fontes. Olha essa área militar.
conforme informações coletadas nessas últimas horas e que era evidente, se confirma. Forças estratégicas de foguetes da Rússia se preparam para lançar ataque massivo contra mais de 100 bases ucranianas com o emprego de todos os tipos de mísseis disponíveis, com informação das agências internacionais parceiras via @Orbis Defense Europe. Tá? Então você abre os seus olhos, eu vou te dar uma outra informação. Essa aqui é uma informação muito sensível, preste atenção. Na Rússia existe um sistema de comunicação, porque a Rússia é um país continental, você sabe disso. A Rússia é o segundo maior país do mundo, né? Ou é o maior? É maior, né? Extensão territorial, o maior país do mundo. Então eles se comunicam por um rádio, um UVB, que é esse aparelho que você está vendo aí. Ó. E foram interceptadas 8 mensagens de ontem para hoje via rádio. Eu estou identificando elas para você, horário de Moscou. A primeira foi ontem, às 15h44, depois às 11h52 e depois às 13h12. Mensagens cifradas enviando prováveis códigos de ataque. Ok? Isso é muito sério, isso é uma informação verdadeira. A gente está trazendo fontes muito confiáveis para você, principalmente para vocês que moram na Europa. Tá? Então eu sugiro que todo mundo preste muito atenção. Nós estamos na porta da guerra. Deus tem usado seus profetas para falar que o tempo não é de paz, o tempo é de guerra. Né? E você não pode dizer que você não foi avisado. Esta informação aqui é a mais sensível que eu já trouxe aqui no programa dos desdobramentos. Tá? Os caras conseguiram interceptar. São mensagens cifradas, não tem como você saber o que elas estão falando, mas elas foram 8 mensagens emitidas pelo sistema de alerta militar da Rússia. Tá? 8 mensagens seguidas com intervalo de tempo, né? Claro, trazendo orientações para os exércitos, as bases russas em todo o país, prevendo um ataque contra a Ucrânia a princípio, mas eles dizem que pode passar as fronteiras da Ucrânia. Tá? Então preste atenção, verdades e nada mais. Olha aí, a Alemanha, olha o que o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse. Ele disse: a Alemanha liderou a Europa 2 vezes no século XX. Quando a Alemanha lidera a Europa, as pessoas sofrem horrores. Irmão, quem não está entendendo as notícias ainda, né? Ivan Kleiber, dá uma olhada. Polônia, vitória da direita nas eleições presidenciais na Polônia. Karol Nawrocki, Partido Conservador, Lei e Justiça, foi eleito o novo presidente da Polônia. Nawrocki obteve 50,9% dos votos à frente do prefeito de Varsóvia, Rafał, esse eu não consigo, Kiszowski, eu não consigo pronunciar esse nome aí, que obteve 49,1% dos votos, tá? Vamos lá. Space e Liberdade, urgente. ONU vai demitir 6.900 funcionários após corte de verbas do governo Trump. Elon Musk, The New York Times, is pure propaganda. O New York Times é pura propaganda. Mal posso esperar para que eles devolvam o Pulitzer por suas mentiras deliberadas sobre a farsa da Rússia. Será um bom dia, disse o Elon Musk. Ivan Kleber, dá uma olhada. A administração Biden-Harris não investigou mais de 7.000 denúncias de tráfico de crianças migrantes, diz relatório do Comitê de Justiça do Senado americano, que agora serão investigados. Agora eu quero mostrar para você, pode subir essa, hein? Eu quero mostrar para você na Fox News, para você saber que o que eu vou te mostrar é verdade. Atenção você que não acredita em sósias. Atenção você que não acredita em pessoas que usam máscaras para aparecer com outras pessoas. Atenção você que não acredita que um presidente possa ter alguém com uma máscara fazendo de conta que é ele. Presta atenção nessa denúncia do presidente Donald Trump. Eu estou te mostrando em inglês para você ver que ela é verdadeira, tá? Eu vou trazer uma do Paladinho, olha aí, você viu? Trump compartilhou uma publicação na sua rede social que informa que Biden morreu em 2020. E que no lugar dele foi usado uma espécie de impostor. Elizabeth Cruz, obrigado, Deus abençoe. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção, isso é uma notícia, isso não é uma piada. Um clone ou um robô, Trump não sabe bem.
Hã? E aí, você pode cortar e colocar a foto ali, Thiago, do zóio essa daqui tá direito do Trump, hein? Agora eu quero que você diga pra mim se parece com o olho de alguém que você viu umas fotos esses dias aí, que usa uma máscara e que ninguém acredita. Dá uma olhada nisso aí. Thiago vai ampliar um pouquinho? Consegue ampliar, Thiago? Olha o que o Trump publicou, irmão. Dá uma olhada se esse olho parece com alguém que usa uma máscara e o olho dele fica do mesmo jeito. Dá uma olhada. A fotografia do Trump está na True Social, não está no X. Está na rede social do Trump. Tá? Presta atenção. Presta atenção na foto que o presidente Donald Trump mostra. Mostrando que isso é uma máscara de silicone. Preste atenção. Se não parece com alguém que você viu umas fotos com o olho errado, com o olho torto. Certo? Então preste bem atenção, você que é incrédulo, você que não acredita, você que acha que o pastor Sandro é um fanfarrão, você que me chamou de mentiroso, você que disse que eu estava brigando contra a direita, que eu estava prejudicando a direita. Atenção, imbecil, olha isso aqui, seu imbecil. Olha isso aqui. Você que diz que nós estamos viajando na maionese, que o pastor Sandro é um imbecil, mentiroso, que ninguém acredita. Ah, pastor, você é um mentiroso, você fica contando historinha. Agora põe a foto, baixa ela e coloca de novo no normal. Tiago, por favor, a notícia de novo. Agora eu vou diminuir a foto e colocar a notícia outra vez. Olha quem publicou isso aí, irmão. Olha quem publicou isso aí. O Donald, simplesmente o presidente dos Estados Unidos. Dá uma olhada aí, ó. Olha na conta dele. Assine a Gazeta do Povo e apoie o jornalismo que acredita no que você acredita. E vamos falar da nova etapa, do novo capítulo da série Perseguição a opositores do regime Lula, especialmente se forem ligados à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do filho, Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos há mais de 2 meses, desde março, quando sentiu que se voltasse para o Brasil poderia inclusive ser preso. Havia esse pedido feito por alguns integrantes do PT para que ele fosse preso sob ameaça de atentado contra a democracia, qualquer coisa desse tipo que eles colocam nas costas de quem é opositor ao lulismo. Bem, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, tem deixado claro, através das suas redes sociais, que está levando, aonde ele consegue levar, as informações sobre o que acontece aqui no Brasil. Isso significa Congresso americano, porque ele tem acesso a deputados e senadores dos Estados Unidos, ele é amigo pessoal do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tem levado a organismos internacionais, como a própria OEA, que já recebeu antes denúncia de tirania no Brasil por parte de Carla Zambelli, de Paulo Figueiredo, de, enfim, inúmeras pessoas que vêm sendo há anos perseguidas pelo STF, e o Eduardo Bolsonaro nunca escondeu isso. Não há crime em você ser brasileiro e procurar organismos internacionais para denunciar coisas que você acha erradas que estão acontecendo no Brasil e que as autoridades brasileiras fingem não ver. No caso, as coisas erradas vêm sendo praticadas por autoridades brasileiras. Então, só resta a nós, brasileiros, que lutamos pelo respeito às leis, pelo Estado de Direito, né, pela democracia, de fato, recorrer a organismos internacionais. Eduardo Bolsonaro fez isso e o PGR, o Procurador-Geral da República do Lula, o PGR indicado por Lula, o Paulo Gonet, correu para atender um pedido do petista Lindeberg Farias e denunciar ao STF Eduardo Bolsonaro por suposto atentado contra a soberania nacional. Peraí. Atentado contra a soberania nacional por denunciar no exterior a organismos internacionais aos quais o PT sempre recorreu. Que coisas erradas estão acontecendo aqui no Brasil? Não pode mais, então, denunciar lá fora? Tudo que a gente denunciar lá fora vai ser atentado contra a soberania nacional? É óbvio que isso é uma perseguição pura. Foi bonita de ver a reação na mídia pichuleco. A imprensa lulista não teve como, precisou acusar abuso de autoridade. Com as palavras que eles usam ali, né, um pouco mais amenas, mas disse com todas as letras, em editoriais, né, em análises dos comentaristas aí dos canais de análise política que defendem o lulismo sempre, que, peraí, agora eles avançaram sobre as liberdades do brasileiro. Como assim não pode procurar organismos internacionais? Como assim não pode procurar a mídia estrangeira ou até parlamentares estrangeiros? O PT sempre fez isso. O PT fez isso durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Denunciou na ONU, na OEA, no Tribunal de Haia, na Europa,
que havia um genocídio em andamento no Brasil, que Yanomamis estavam sendo extintos, que a floresta amazônica estava em chamas, tudo mentira. Porque agora a floresta amazônica está em chamas, recordes de queimadas. Ninguém fala nada no petismo. Agora os Yanomamis estão morrendo a rodo. Não se fala mais. Por quê? Porque o Lula escondeu os números, proibiu a divulgação dos números de mortes de Yanomami, que continuam morrendo em número cada vez maior. Mas não, proibiu. Agora a gente não pode recorrer a organismos internacionais, PT. Agora a gente não pode mais, Lindbergh Faria. Mas bem, Paulo Gonet denunciou, atendendo ao pedido do Lindbergh Farias, e aí o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, prontamente abriu um inquérito, prontamente se colocou na condição de investigador, ele que supostamente é vítima, né, do que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. Mas vamos aos fatos. Por que isso aconteceu? Eduardo Bolsonaro vinha anunciando que, assim como outros, né, assim como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, o jornalista Alan dos Santos, tantos, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, tantos autoexilados, né, ou que já moravam nos Estados Unidos e trabalham lá, já vinham fazendo. Eduardo Bolsonaro anunciou que lá no Congresso americano, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, pressionado por congressistas americanos, tinha dito que estão sim considerando para muito breve a aplicação da lei de Magnitsky, que proíbe a ditadores pelo mundo de terem acesso a entidades financeiras americanas, instituições financeiras, bancos, empresas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, por exemplo, e tantos outros negócios americanos. Nem cartão de crédito eles podem ter. Quando houve esse anúncio por parte de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e tantos outros, do que tinha acontecido no Congresso americano, veio a reação. Opa, estão avançando sobre a soberania nacional. Não, Lindbergh, não estão avançando. E eles nem estavam no Congresso americano no dia em que o secretário de Estado anunciou que sim, estão estudando e possivelmente a lei Magnitsky será aplicada sobre ministros da Suprema Corte Brasileira ou outras autoridades que avançam sobre as liberdades, como a liberdade de expressão, de americanos. Ou seja, os Estados Unidos têm soberania sobre o seu território e fazem o que bem entender no seu território. O que brasileiros estão fazendo lá para trazer informações ou para levar informações para americanos não é atentado contra a soberania nacional. Mas, bem, Gonet achou que sim, entrou com esse processo todo aí contra Eduardo Bolsonaro. E vamos lá falar do tiro no pé. Marco Rubio, o mesmo que tinha dito dias antes que pode aplicar a lei Magnitsky sobre esses tiranos internacionais, inclusive os brasileiros que avançam sobre a liberdade de expressão dos americanos, Marco Rubio anunciou uma mudança na concessão de vistos americanos para ditadores de qualquer lugar do mundo que avancem sobre a liberdade de expressão de americanos. Olha o que ele disse, ele publicou no Twitter, né? Eu li no Twitter, deve ter publicado em outras redes também. Abre aspas para Marco Rubio, secretário de Estado americano. Por tempo demais, americanos têm sido multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao modo de vida americano. É um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm nenhuma autoridade. E aí ele acrescentou: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Europa ou em qualquer outro lugar, acabou o tempo do tratamento passivo para quem tenta minar os direitos dos americanos. Então, dito isso, tiro no pé para os tiranos brasileiros, para os censores brasileiros, para os bajuladores de tiranos e de censores. Disney não mais. Visitinhas a Nova York ou a Miami para comprar enxoval de filho, né? Ou para comprar um novo iPhone, né? Comunistas que adoram passar férias nos Estados Unidos. Não mais. Isso é um direito americano que está sendo expresso lá pelo secretário de Estado americano. Vamos continuar aqui no Brasil falando sobre tudo o que precisa ser dito, denunciando perseguição a opositores do regime Lula, perseguição a pessoas inocentes que não cometeram crime algum, perseguição a Eduardo Bolsonaro, a quem quer que seja. Enquanto ainda tivermos um resquício de liberdade de expressão, como ainda temos, falaremos. Eu sou a Cristina Grêmio e continuo falando aqui na Gazeta do Povo.
E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, comente, compartilhe, faça com que ele chegue a mais gente e ajude o algoritmo do YouTube a distribuir para mais gente também com essas pequenas ações de curtir, de comentar, de compartilhar. E caso ainda não esteja inscrito no canal da Gazeta do Povo, inscreva-se, acione o sininho das notificações. Tem muita programação em vídeo aqui para você acompanhar e você será avisado se estiver com o sininho acionado. No mais, relembro que a Gazeta do Povo está com a promoção Alexandre Garcia na Gazeta. Ele começa nesta segunda-feira no programa Café com a Gazeta do Povo, junto comigo e com tantos outros colunistas. E para isso a Gazeta do Povo precisa de mais assinantes. Então venha aproveitar essa mega promoção, R$ 8,25 por mês durante um ano, para você ter acesso a todo o conteúdo do jornal e a patrocinar esse jornalismo único no Brasil. Eu também sou colunista na Gazeta, também sou comentarista no programa Café com a Gazeta do Povo e te espero lá. Fico muito feliz em anunciar para vocês que em breve vou estar no canal da Gazeta do Povo. Áudio e vídeo. Televisão, Gazeta do Povo. Eu estou há 6 anos na Gazeta do Povo, com os meus artigos semanais, né? E agora, diariamente, vou estar com vocês, em breve. Gazeta do Povo, sempre a serviço da notícia, do fato, da liberdade, da democracia, do devido processo legal, da Constituição e, sobretudo, a serviço dos brasileiros. Confiável, um órgão confiável, que agora se expande também para a área de vídeo. De Brasília, Alexandre Garcia.